E o Palmeiras estreou com um empate na Copa do Mundo de Clubes da FIFA e, meu amigo, esse resultado tá dando o que falar nos bastidores, viu? E teve jogo, teve muito jogo e o Palmeiras teve uma atuação digna no MetLife Stadium. O nosso objetivo aqui hoje era vencer. Uma lamentação por não ter ganhado o jogo. Frustrado pelo resultado, mais ou menos. Você vai ver no vídeo de hoje a declaração do Abel, a imprensa falando da postura do Palmeiras e até torcedor do Porto cornetando o Verdão, hein? Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Lembrando que esse vídeo é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você consegue acompanhar clubes, ligas, desempenho de jogadores e muito mais. Então baixa gratuitamente no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado, ou então apontando a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Depois do empate entre Palmeiras e Porto, um torcedor do Porto acabou dizendo que o time do Verdão era mais ou menos. Gostou do que viu do Palmeiras? Achou um bom time sul-americano? Sim, achei um time. Não achei assim também tantas aventuras no Palmeiras. É um equipe mais ou menos. Acho que o Palmeiras talvez tenha a melhor equipa que o Porto, mas o resultado eu acho que foi justo. O Palmeiras cometeu muitas faltas. Aquele miúdo que saiu, Rodrigo Moura, toda vez que tocava na bola era rasteirado, toda vez. Acha o time do Palmeiras muito agressivo? Sim. Mas o Piperno lá na Jovem Pan fez uma análise e mandou a real sobre a situação do Palmeiras no Mundial. O futebol jogado não decepcionou. Palmeiras, durante a maior parte do tempo, pressionou, a não ser num determinado momento do primeiro tempo, entre os 15, 30, 35 do primeiro tempo, quando o Porto equilibrou o jogo e até teve algumas oportunidades. Naquele momento, naquele período do jogo, o Porto foi levemente superior, mas em relação ao resto, o Palmeiras teve mais posse de bola, o Palmeiras criou mais, o Palmeiras teve as melhores oportunidades, o Palmeiras chutou bola na trave, o Palmeiras perdeu o gol da pequena área, principalmente naquela sequência lá das 3 oportunidades em 15 segundos, né? Daquele tiroteio contra o gol do Porto. Teve a cabeçada na trave, né? No lance do Murilo. Mas da mesma forma que o Palmeiras criou mais, de novo, o Palmeiras foi um time que desperdiçou oportunidades. Esse último lance, inclusive, em que o Veiga bateu muito mal para fora, a gente tá falando de um lance em que a bola sobra para ele dentro da área, com espaço, corpo equilibrado, e ele bateu de pé direito, claro que não é o melhor, mas bateu muito longe, pegou muito mal na bola. Então, mostra claramente que esse foi um empate com sabor de derrota. O Palmeiras poderia ter vencido esse jogo. E veja, ganhar um jogo na estreia de um Mundial contra um clube europeu, contra uma equipe europeia, embora hoje um time distante do primeiro escalão europeu, é óbvio que mexeria com a autoestima do time, seria até do ponto de vista anímico importante, e o Palmeiras desperdiçou essa oportunidade. Desperdiçou essa oportunidade contra aquele que, para mim, é um dos 3 piores europeus desse campeonato, ao lado do Benfica e também do Salzburgo. De qualquer forma, foi o Palmeiras que, no segundo tempo principalmente, mostrou que pode ser mais competitivo, né? O Palmeiras, depois das alterações, tirando o Felipe Anderson novamente muito mal no jogo, que não é novidade, e isso fez com que o Abel reposicionasse o Richard Rios, que aí pôde participar do jogo mais à frente, porque ele prefere atuar numa faixa de campo que era ocupada e mal ocupada pelo Felipe Anderson. O Palmeiras cresceu. Agora, é preciso, veja, num campeonato como esse, tiro curto, não dá para desperdiçar oportunidades como aconteceu hoje. Então o Palmeiras, eu diria, Pedro jogou fora, chance de vencer esse jogo e começa então com um empate com sabor de derrota. Quem também analisou o resultado e se disse frustrado pelo que alcançou na partida foi o Abel Ferreira. Tentando ler o seu semblante, me parece um semblante de um técnico que sabe que o jogo de hoje poderia ou deveria ter terminado com uma vitória do time de vocês. O sentimento que te toma agora, ele é maior de orgulho pelo comportamento, pelo ritmo, pelo volume que a equipe teve, ou de lamentação por essa vitória não ter vindo, especialmente no segundo tempo, quando até fisicamente o Palmeiras sobrou em relação ao Porto? Olha, boa pergunta, mas assim muito resumidamente 2. Um sentimento de orgulho, porque sabia que a equipa
Eu não sei se vamos jogar contra equipas melhores ou piores do que o Palmeiras. Eu sei que nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da forma que nós sabemos e que treinamos. Nós somos uma equipa que pressiona o tiro de meta do adversário. Nós somos uma equipa, quando nos deixam, que propomos o jogo. Quando nos dão a oportunidade, que contra-atacamos. Quando as equipas não estão tão bem preparadas nas bolas paradas, nós também somos fortes nesse momento. Eu já disse várias vezes, nós não somos excepcionais num ponto do jogo, mas somos equilibrados em todos. Portanto, seja contra o Porto, seja contra quem for, nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da nossa maneira. Agora, o sentimento é esse, frustração pelo resultado, porque muito sinceramente, mas o futebol é assim e nós temos que o aceitar. Imaginem, se este goleiro é o suplente, imaginem a qualidade do titular. Não é? Se este é o suplente, em 5 anos fez 30 jogos, imaginem como deve defender o principal. Não é? Mas o futebol é mais do que por isto. E a outra é de orgulho, porque eu sabia que os nossos jogadores iam jogar da nossa maneira. É verdade que no início do jogo, e o gramado, ao contrário do que eu estava a dizer ontem, conseguiu aguentar-se, apesar de seco, não tinha relva, seco. Felizmente, não sei qual é o padroeiro da chuva, mas choveu, garoou, foi ótimo, velocidade no jogo, a bola não quicou tanto, era mais fácil dominar e mais fácil passar, conseguimos impor ritmo no jogo e criámos oportunidades suficientes, na minha opinião, quer na primeira, quer na segunda. Mesmo o Porto, isto era resultado em condições normais, 2-1, 3-1, 3-2, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas é isso, orgulho por um lado, por aquilo que fizemos, frustrado pelo resultado, porque eu sou muito transparente, não é? Eu não consigo esconder o que sinto, por muito que disfarce. Mas enfim, seguimos. Já o Gustavo Zupac, na ESPN, fez uma análise bem lúcida do jogo entre o Verdão e o time português. No primeiro jogo entre um time brasileiro e um time europeu nesse Mundial de Clubes, quem merecia vencer era o time brasileiro. O Palmeiras foi melhor do que o Porto, criou mais do que o Porto, mas parou nos seus erros de finalização e na excelente partida do goleiro Cláudio Ramos. A gente se acostumou a imaginar esses duelos entre brasileiros e europeus, mas o que a gente viu em New Jersey foi um encontro entre uma equipe da segunda prateleira, do segundo escalão do velho continente, contra o mais competitivo dos times brasileiros. E teve jogo, teve muito jogo, e o Palmeiras teve uma atuação digna no MetLife Stadium. Durante 60, 65 minutos, o Porto também esteve bem, também esteve forte, criou as suas chances, embora o Palmeiras fosse um pouco melhor. Mas aí nos últimos 20 minutos pesou o fato de o Palmeiras estar no meio da temporada e o Porto ter terminado a temporada. Faltou perna para o time europeu e o Palmeiras foi melhor, e foi nesse instante em que o Palmeiras dominou a equipe adversária. Gustavo Gomes muito bem, Richard Rios muito bem, Palmeiras com muita competitividade, com muita intensidade. Vitor Roque pecou em tomada de decisão, Paulinho não entrou tão bem quanto se esperava, mas no geral, uma atuação firme do Palmeiras que merecia vitória e um bom sinal para os próximos 2 jogos desse grupo, contra o Al-Ahly e contra o Inter Miami. Na ESPN também houve uma discussão sobre a atuação do Verdão e falaram, claro, que o Porto já não é mais um time de primeira prateleira na Europa, né? Essa coisa também, eu via muita gente no Brasil tratando o Porto como se fosse um time de segunda divisão de Campeonato Brasileiro. E obviamente não é bem assim, né? O Porto é um time que tem bons jogadores, tem muitas promessas, é um time jovem que não fez uma das suas melhores temporadas, é verdade, mas se você for ver em qualquer avaliação, inclusive de valor de elenco, o Porto está até acima do Palmeiras. Dito isso, acho que foi um jogo parelho, até mais ou menos 30 minutos do segundo tempo, e a partir dali o Palmeiras amassou o Porto, como você disse, e acho que muito por esses 15 minutos finais, pelas chances perdidas, né? Aí não apenas nos 15 minutos finais, mas acho que... No final do primeiro tempo, né? Aquela sequência de 4 lances ali, né? 3 lances, um em seguida do outro e tal. O Palmeiras, de fato, teve chances claras para vencer a partida. Não venceu. Não é nenhum desastre, eu acho que pelo que a gente viu do primeiro jogo, que também foi um jogo muito equilibrado, o primeiro jogo da chave, né? Entre o Al-Ahly e o Inter Miami, a gente viu um jogo muito equilibrado, porém muito diferente, porque foi um time de um tempo de um e um tempo de outro. Mas a impressão que dá é que o Palmeiras tem condições de vencer esses outros adversários. Agora,
Cara, é mata-mata, é um jogo, então, obviamente tudo pode acontecer para qualquer lado. De fato, eu acho que pelos 15 minutos finais, o Palmeiras, principalmente por esse período, o Palmeiras perdeu a oportunidade de vencer e de garantir, mas dar um grande passo em relação à primeira colocação da chave, que, olha, pelo que a gente viu, vai ser importantíssimo, porque quem ficar em segundo muito provavelmente pega o PSG, e acho que quem for pegar o PSG já começa ali, né, por mais que a esperança seja mantida, quem for pegar o PSG, a tendência é que se despeça nas oitavas de final. O brasileiro versus o europeu e tal, as análises prévias a respeito do que o Porto representa hoje no futebol de Portugal e no futebol de maneira geral foram comprovadas no jogo de hoje. É um time médio, no máximo, né? Há quem diga que um campeonato que tem 3 times, o Porto ficou em terceiro. Há muito caminho para subir, nenhum para descer. E o Palmeiras, em determinados momentos, foi bastante superior e, repito, acredito que no vestiário do Palmeiras agora existe uma lamentação por não ter ganhado o jogo. Quem também falou com a imprensa depois da partida foi o goleirão Everton do Palmeiras e falou um pouquinho do resultado do jogo e do que ele estava esperando para a partida. O nosso objetivo aqui hoje era vencer. Acho que fica um pouco, sim, meio amargo pra gente, porque a gente queria a vitória. Mas a gente sabe que do outro lado também tinha uma equipe que também estava procurando vencer, é uma grande equipe. Eu acho que é um grupo muito bem disputado. Ontem o jogo também foi 0-0, hoje 0-0, então a gente sabe que tá tudo em aberto. Mas, torcedor, eu quero saber mesmo, é a sua opinião. Pra você, o Palmeiras perdeu a chance de vencer um europeu? Acha que o Verdão foi melhor na partida? Vai classificar em primeiro? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.